Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dalton Franco, professor de Química, e hoje estou aqui na Mapper Vestibulares para discutir com vocês o tema matéria. Sejam todos bem-vindos e vamos falar de um tema que é bastante recorrente nas provas de vestibulares, né? FUVEST, Enem e outras provas também, tá bom? Mas o que é matéria? Bom, por definição, matéria é aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, quando você diz que o ar é matéria, eu digo que o ar é matéria. Porém, os componentes do ar atmosférico não são visíveis, não é assim? Mas temos evidências de que o ar tem massa, ocupa lugar no espaço e, portanto, é matéria. Quando preenchemos um balão, quando enchemos um balão de ar, você evidencia a presença de matéria naquele ambiente. Agora, de que forma a matéria se manifesta? A matéria se manifesta no meio através de substâncias ou de um conjunto de substâncias. Quando a matéria é formada por um conjunto de substâncias, nós falamos que essa matéria é uma mistura. E as misturas, pessoal, podem ainda ser subdivididas em misturas homogêneas ou misturas heterogêneas. Por outro lado, as substâncias, nós as classificamos como sendo substâncias simples ou substâncias compostas. Tá bom, Dalton, mas o que é uma substância simples? Para você definir o que é uma substância simples, você usa o conceito de elemento químico. Uma substância simples é aquela formada de um único elemento químico. Por outro lado, uma substância composta, ela deve apresentar 2 ou mais elementos químicos na sua constituição. Então vamos reforçar. Uma substância simples, o hidrogênio é um exemplo. Tá, professor, mas aqui tem 2 hidrogênios. Tudo bem, existem 2 átomos de hidrogênio, mas só temos um elemento químico, que é o elemento químico hidrogênio. Por outro lado, o oxigênio também é uma substância simples. O ozônio também é uma substância simples. Tá, mas essa estrutura mostra que eu tenho 2 átomos de hidrogênio, aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio, e aqui eu tenho 3 átomos de oxigênio. Então, nós dizemos que essas substâncias simples são biatômicas e triatômicas. Dalton, existe uma substância simples monoatômica? Sim. Os gases nobres são substâncias simples monoatômicas. Esse aqui, por exemplo, é o hélio, né? Por sua vez, o neônio também seria um exemplo. Ah, mas esses são os gases nobres? Sim, mas eu posso citar o ferro também como sendo uma substância simples. Na composição do ferro, quando eu tenho na forma de substância simples, o ferro sólido, eu tenho um único elemento químico aqui dentro. Da mesma forma que eu tenho um elemento químico, porém essa substância tem 2 átomos, ela é biatômica, e essa substância tem 3 átomos, ela é triatômica. Mas todas essas substâncias são ditas substâncias simples. Aqui nós temos um caso especial, em que um elemento forma 2 substâncias simples diferentes. Lógico, esse fenômeno é chamado de alotropia. Você lembra? Por definição, a alotropia é o fenômeno em que um elemento químico forma 2 ou mais substâncias simples. Depois nós vamos estudar o fenômeno de alotropia. Lembra que o oxigênio, o carbono, o enxofre, o fósforo são elementos que produzem substâncias alotrópicas. Mas hoje o nosso foco é apenas a distinção do que é matéria na forma de substância, seja ela simples ou composta, e também o foco do que é a mistura de substâncias. O conjunto de substâncias constitui uma mistura. Então, por exemplo, aqui, se eu pego só o hidrogênio, eu tenho uma substância, é uma matéria que é dita substância. E essa substância é simples porque ela apresenta um único elemento químico. Mas eu também posso ter substâncias que são ditas compostas. Substâncias compostas, pessoal, são aquelas constituídas de 2 ou mais elementos químicos. Um exemplo muito tradicional nas provas de vestibulares é a água. A água, por exemplo, ela tem o elemento químico hidrogênio e tem também o elemento químico oxigênio. Como eu tenho 2 elementos químicos, essa substância é classificada como sendo uma substância composta. E tudo bem,
Quanto ao número de átomos, essa substância, pessoal, tem 3 átomos, sendo 2 átomos do elemento químico hidrogênio e 1 átomo do elemento químico oxigênio. Então, aqui eu tenho uma molécula chamada de triatômica. Da mesma forma, o dióxido de carbono, né, um gás muito comum aí nos impactos ambientais, né, combustões, gás de efeito estufa, assim como também o gás metano, o CH4, são classificados como substâncias compostas. Nessa substância, no dióxido de carbono, eu tenho 2 elementos químicos. Da mesma forma, no metano, eu tenho 2 elementos químicos, o elemento químico carbono e o elemento químico hidrogênio. Tá bom, mas e quanto ao número de átomos? Você já pensou? O metano tem 4 átomos de hidrogênio, 1 átomo de carbono. Aqui nós temos 5 átomos por fórmula, 5 átomos em uma molécula. Então essa molécula, ela é dita, vamos recordar? 1, 2, 3, 4, 5, ela é dita pentatômica. Por outro lado, o dióxido de carbono, é uma molécula triatômica. Nós temos 2 átomos de oxigênio e 1 átomo de carbono. Mas temos 2 elementos químicos, 2 elementos químicos, 2 elementos químicos. Tá, e quanto à classificação da substância composta em relação aos elementos químicos? Se eu quero classificar a substância quanto aos elementos, eu digo que essa substância ela é binária, bi de 2. Portanto, ela tem 2 elementos químicos. E é possível ter uma substância, por exemplo, com 3 elementos químicos, Dalton? Sim, se eu pego, por exemplo, o cianeto de hidrogênio, HCN, se você observar, aqui nós temos 3 elementos químicos, o hidrogênio, o carbono e o nitrogênio. Quanto à quantidade de átomos, quanto à atomicidade, temos uma substância dita triatômica. Nela nós temos 3 átomos e, ao mesmo tempo, temos 3 elementos químicos. Ora, é uma substância triatômica, ela é uma substância composta porque ela tem 3 elementos químicos e ela é dita de substância ternária. O que é uma substância ternária? É aquela constituída de 3 elementos químicos. O que é uma substância binária? É aquela constituída de 2 elementos químicos. Pessoal, o que é uma substância biatômica? Pode ser uma substância composta, pode ser uma substância simples. Uma substância biatômica é aquela constituída de 2 átomos. Aqui ela é simples, como o hidrogênio, mas se eu pegasse o monóxido de carbono, também um gás bastante comum aí, né, nos processos de combustão, esse monóxido de carbono tem 2 átomos, ele é biatômico, mas ele também tem 2 elementos químicos, então a substância binária. Se ele tem 2 elementos químicos, eu posso falar que ela é uma substância composta. Se eu tenho outro exemplo aqui, como esse, o HCNO. Quantos elementos químicos eu tenho aqui? Se você enumerar, temos o hidrogênio, o carbono, o nitrogênio e o oxigênio. Quando eu tenho uma substância com 2 ou mais elementos químicos, essa substância ela é dita composta. Só que quando eu conto o número de átomos, a atomicidade, eu tenho 1 átomo de oxigênio, 1 nitrogênio, 1 carbono e 1 hidrogênio. Tá? Ao todo nós temos 4 átomos. Essa substância ela é mono, bi, tri, tetra ou pentatômica. Se ela tem 4 átomos, ela é uma substância tetratômica. Tá, Dalton, mas ela também tem 4 elementos químicos. Ora, se ela tem 4 elementos químicos, como é que eu devo classificá-la? Ela é binária, ternária ou quaternária? Como ela tem 4 elementos químicos, nós afirmamos que essa substância é dita do tipo quaternária. Certinho? Tudo bem? Agora, em relação às misturas, o que nós podemos dizer de uma mistura? Pessoal, sabemos que as misturas, elas são resultado da junção de substâncias, seja simples, seja composta ou simples e composta. Se eu pego no mesmo sistema e aglomero, adiciono hidrogênio e água,
Esse sistema tem duas substâncias químicas e essas substâncias químicas compõem um sistema. Esse sistema pode ser homogêneo e também pode ser heterogêneo. Tá, mas como é que eu vou classificar um sistema em homogêneo ou heterogêneo? Nós classificamos um sistema dessa forma com base no número de fases que ele produz. Então, ao se juntar duas ou mais substâncias, elas podem ter distinções de propriedades físicas entre elas. E se houver essas distinções de propriedades, nós afirmamos que o sistema apresenta duas ou mais fases. Então, um exemplo simples. Quando eu misturo gás hidrogênio, gás oxigênio, gás ozônio, hélio e gás neônio, eu não posso distinguir nenhuma fase entre eles. Logo, esse sistema é classificado como sistema homogêneo. Então, o que é um sistema homogêneo? É todo sistema que apresenta-se em uma única fase. Pessoal, os gases, ao serem misturados, sempre formam sistemas homogêneos. Portanto, misturas gasosas são ditas sempre de misturas homogêneas, portanto, monofásicos. Toda mistura gasosa é um sistema monofásico, é um sistema homogêneo. Mas se eu adiciono, por exemplo, água e óleo de cozinha, você não consegue misturar os dois de forma homogênea. Sempre você vai distinguir duas fases, duas distinções de propriedades físicas, né? Ao se adicionar no mesmo recipiente água e óleo de cozinha, você pode observar que a água fica por baixo, não é assim? E o óleo de cozinha sobrenada. Portanto, eu vejo duas distinções ali, é possível visualizar a olho nu e, portanto, eu posso dizer que aquele sistema compõe uma mistura chamada heterogênea. Alguns até preferem nem usar o nome mistura, porque a coisa não misturou. Então, é melhor você usar como sistema. Então, sistemas heterogêneos, ou em nível de ensino médio, misturas heterogêneas, são aquelas ou aqueles sistemas que apresentam duas ou mais fases distintas. Dalton, o que é uma fase? É qualquer porção distinta de um sistema. Os gases, ao serem adicionados no mesmo sistema, você não consegue distinguir propriedades diferentes para eles em termos de distinção de fase. Logo, uma mistura gasosa, um sistema gasoso, sempre compõe um sistema monofásico. Mas outras junções de materiais, como eu disse, água e óleo, água e gasolina, água e areia, você vai ter distinção sempre de duas fases nesses exemplos que eu citei. Mas se eu misturo água, areia e limalha de ferro, ferro sólido, por exemplo, se eu misturo água, areia e ferro, eu consigo distinguir uma fase ferro, uma fase água e uma fase areia. Aquele sistema água, areia e ferro é dito como sendo uma mistura do tipo heterogênea. E naquele sistema água, areia e ferro, nós temos três distinções. Logo, trata-se de um sistema trifásico. Tá bom, então vamos fazer um apanhado geral. Misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas, e essa distinção é feita com base no número de fases. Sistemas que apresentam uma única fase são ditos homogêneos. Sistemas que apresentam duas ou mais fases são ditos heterogêneos. Se eu tenho duas fases em um sistema, ele é bifásico. Se eu tenho três, trifásico. Se eu tenho quatro, tetrafásico. Em compensação, as substâncias são classificadas, em substâncias simples ou substâncias compostas. E essa distinção aqui não é feita com base no número de fases. Ela é feita com base num modelo, e esse modelo é o número de elementos químicos. Substâncias formadas de um único elemento químico são ditas substâncias simples. Aquelas formadas por dois ou mais elementos químicos são ditas substâncias compostas. E tudo isso, pessoal, compõe o que nós chamamos de matéria. Tudo isso ocupa lugar no espaço e, portanto,
tem volume e logo é uma matéria. Matéria é aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Logo, o nosso tema de hoje basicamente refere-se a essa discussão. O que é matéria, o que é substância, o que é uma mistura de substâncias e o que é uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea. Certinho?